Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Você Conhece, e hoje nós vamos falar do etíope Abebe Bikila. E aí, você conhece? Considerado o maior maratonista de todos os tempos, ele foi o primeiro negro africano a ser campeão olímpico. Ele ganhou a maratona nas edições dos Jogos de Roma em 1960 e Tóquio em 1964. Nascido no dia 7 de agosto de 1932, ele era um pastor de ovelhas na Etiópia e por um período ele fez parte da guarda do imperador Haile Selassie. Se você pensa que ele era uma unanimidade na seleção de maratona da Etiópia, não, ele foi chamado para os Jogos de 1960 de última hora. Isso porque o atleta que iria competir, o Aimé Birato, quebrou seu tornozelo jogando futebol dias antes da maratona. Então o técnico da equipe decidiu chamar o Abebe Bikila em cima da hora para poder competir pela Etiópia. Só que a Adidas, que era patrocinadora oficial do evento, não tinha tênis do tamanho do Abebe Bikila. Então ele experimentou alguns modelos, mas ele não se sentiu confortável, então ele teve a brilhante ideia de correr descalço. Sim, isso mesmo que você ouviu. Ele correu uma maratona descalço. Ele disse que ele já treinava assim na Etiópia, então ele já estava acostumado, então que ele não teria problema nenhum para isso. Outro problema, que pela primeira vez a maratona era disputada à noite, e ele não conhecia o percurso. Ele teve a chance de dar uma olhadinha assim, mais ou menos, um dia antes da disputa da maratona. E você acha que o desempenho dele foi ruim? Nada disso. Ele não só foi apenas campeão olímpico, como ele quebrou o recorde. Na ocasião, ele marcou o tempo em 2 horas, 15 minutos e 16 segundos, quebrando assim o atual recorde olímpico. O segundo colocado foi chegar apenas 15 segundos depois que ele já tinha passado pela linha de chegada. E ele estava descalço, lembre-se disso. No final da corrida, quando ele foi dar a entrevista, ele disse, abre aspas, queria que o mundo soubesse que meu país, a Etiópia, sempre tinha conseguido suas vitórias com heroísmo e determinação. Fecha aspas. Só que na volta dele para a Etiópia estava passando por um momento político muito conturbado. Um golpe de estado militar tinha acontecido. Então ele se viu obrigado a participar das tropas, né? Como eu já tinha mencionado antes. Só que ele se recusou a matar qualquer uma pessoa. No final, quando o golpe já tinha passado, a estabilidade política já existia, todos os pessoal que compunham o exército foi condenado à morte. E ele só não foi condenado à morte graças à medalha de ouro que ele tinha conseguido na Olimpíada. Então, a medalha de ouro salvou a vida dele. Na vida dele, ele só deixou de ganhar uma maratona, que foi a maratona de Boston em 1963. Na ocasião, ele chegou na 5ª posição. Mas aí, beleza, os Jogos de Tóquio 1964 estavam chegando, a moral dele lá em cima, todo mundo achando que ele ia ganhar fácil. O que acontece? Ele começa a sentir fortes dores abdominais. E ele teve que fazer uma cirurgia de apendicite às pressas apenas 6 semanas antes do início dos Jogos. Todo mundo achou que ele não ia conseguir participar, mas mesmo assim ele treinou de forma reduzida e conseguiu chegar no dia da maratona nos Jogos. E aí o que aconteceu? Dessa vez ele teve que correr calçado para a exigência da organização da competição e ele foi campeão novamente, com um tempo de 2 horas, 12 minutos e 12 segundos. O segundo colocado foi chegar apenas 4 minutos depois dele. E ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de apendicite, hein? Ele ainda competiu nos Jogos do México em 1968, mas devido a uma dor que ele sentiu no joelho, ele teve que abandonar a prova no quilômetro 17. E o campeão da prova disse na entrevista no final da corrida que ele só foi campeão porque o Abebe Bikila não estava disputando, porque se ele estivesse na corrida, não teria chance para ninguém. Em 1969, ele sofreu um acidente de carro, fato esse que deixou ele paralítico. Deixou ele o resto da vida dele numa cadeira de rodas. Uma ironia, né? Para quem sempre ganhou a vida correndo, terminar a vida na cadeira de rodas. Ele morreu em 25 de outubro de 1963 devido a uma hemorragia cerebral decorrente do acidente de 4 anos atrás. No velório dele, ele foi enterrado com honras como um herói nacional. Mais de 70 mil pessoas acompanharam o velório dele. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, junto com a IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, definiram então que o dia 7 de agosto seria, a partir de então, comemorado o Dia do Maratonista, data em homenagem ao aniversário dele. Qual o legado que ele deixou? Numa época onde muito se fala de polêmicas envolvendo tênis, os super tênis tecnológicos da Nike que te impulsionam, que tem um solado todo feito de um material que te joga para cima, ele mostrou que não é preciso nada disso, porque apenas descalço ele fez sua carreira ganhando uma medalha de ouro apenas descalço, sem usar nenhum desses tênis todos tecnológicos. O super tênis tecnológico que eu falei é o modelo Vaporfly da Nike, que junto com o atual campeão olímpico e atual detentor do recorde,
Eliud Kipchoge, fizeram a tentativa algum tempo atrás de quebrar a barreira das 2 horas na maratona. Só que ele ficou 25 segundos apenas atrás do recorde de conseguir quebrar a barreira das 2 horas. Só que a IAAF não reconheceu como um atual recorde, por quê? Porque o circuito, eles fizeram no circuito de Monza, não era um circuito homologado pela IAAF, ele precisou de coelho. O que são os coelhos? São os pacers, vários atletas que vão na frente dele quebrando a resistência do vento. O clima estava ambientizado com ventiladores, tinha um carro que ia na frente deles com a marca no chão, que era para impulsionar eles a bater a meta. Devido a todas essas questões, a IAAF, a Federação Internacional, não validou o recorde, mas ficou muito próximo da quebra da barreira das 2 horas na maratona. Mas recentemente, em 2019, ele conseguiu sim quebrar a barreira das 2 horas. Ele fez um tempo de 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Só que, novamente, pelos mesmos motivos citados anteriormente, a IAAF não validou o recorde, porque ele usou tanto os coelhos como o carro que ia na frente, ditando o ritmo para ele. Na minha opinião, não importa se é homologado ou não. O que realmente importa é que um ser humano conseguiu quebrar a barreira das 2 horas numa maratona. Maratona são 42 km, 195 metros. Para você fazer ela em 2 horas, você tem que estabelecer uma meta de 21 km, no mínimo 21 km por hora. Tá? Não pode diminuir nem um pouco e tem que manter sempre acima, de 21 a 22 km por hora para você conseguir quebrar esse recorde. Muito se discute na área da fisiologia humana se seria possível um ser humano quebrar a barreira das 2 horas alcançando essa velocidade por esse determinado tempo. Ele mostrou que é possível. Agora, se é homologado ou não, não cabe nós aqui entrarmos nesse mérito. Tá? Entra fatores como a velocidade de contração muscular, resistência neuromuscular, respiração, nível de VO2. E aí, curtiu? Deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo, comenta os próximos assuntos que vocês querem que eu aborde para vocês e lembre-se, a vida fica melhor com esporte.